Olá, amigas, olá, amigos, sejam novamente bem-vindas e bem-vindos à nossa série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo trazer os 12 volumes das revistas espíritas para proporcionar-lhes uma leitura e um estudo agradável e bastante produtivo. Estão comigo hoje os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha para interpretarmos, analisarmos o artigo O Pentecostes, que está na Revista Espírita de agosto de 1862. Um artigo bastante interessante, que aparentemente pode parecer que não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem tudo a ver. Não é isso, Sonia? Exatamente. Oi, tudo bom, Eduardo? Olá, Felipe. Olá, os nossos ouvintes. E esse artigo não está somente relacionado com o próprio espiritismo, mas também relacionado em muito com o momento que nós também aqui no Rio Grande do Sul está passando. Ele faz uma relação que nós podemos fazer uma análise de acordo com este artigo e que nos parece bastante importante e interessante. E sempre lembrando a todas aquelas pessoas que queiram ler na íntegra esse artigo, podem ou fazer um manuseio da própria Revista Espírita, mas quem não tem o livro em papel, em documento, pode baixar no site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e fazer o download e fazer toda a leitura desse artigo. Olá, Felipe. Olá, Sônia. Olá, Dudu. Olá, o pessoal de casa que está nos acompanhando. Estão reunidos aqui mais uma vez, né, para estar falando de mais um desses símbolos utilizados por Cristo, né, do Pentecoste. Então, depois o Dudu vai nos falar um pouco mais em detalhes ali do surgimento, da origem do feriado, né? Mas mais um desses símbolos importantes do Evangelho, né? E que tem muito a ver, sim, com o Espiritismo, com a época que estamos vivendo, né? Com o aparecimento do Espírito Santo, por assim dizer, né? E a multiplicação e o crescimento da doutrina após esse episódio. Naquela época a doutrina é somente cristã e na nossa época a doutrina espírita, né? Ou o Espiritismo. Então é um assunto muito bacana, muito legal. É sempre interessante a gente olhar com essa visão para os feriados, né, para as datas comemorativas, para essas demarcações de tempo que Moisés já fazia, que depois ficou intrínseca à cultura judaica, né, e que Cristo utilizou muito bem e se fez valer daquele símbolo já existente para reafirmar os seus símbolos e dar de uma melhor forma a sua mensagem, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova. Não é isso, Dudu? É isso, Felipe. E para quem não sabe, Pentecostes, a origem do Pentecostes veio do setor agrícola. Naquela época de Israel, era a época que se comemorava a colheita do trigo, tanto que tinha 3 nomes, né? Era a festa da colheita, a festa das primícias, a festa da colheita do trigo. E nessa ocasião, vários israelitas de outras partes, de outras regiões, se encontravam em Jerusalém para festejar, para, né, trazer as suas colheitas, e algumas eram até despejadas pelo chão para que os pobres e os mendigos pudessem recolher um pouco. E esse nome Pentecostes veio do grego, né, que significa justamente 50 dias ou 7 semanas depois da Páscoa. Era quando havia essa colheita do trigo. Agora, a origem cristã, né, a comemoração cristã veio por causa do evento que aconteceu nesse período.
50 dias depois da Páscoa, depois que Jesus tinha ressuscitado, né, ele já tinha anunciado que algo maravilhoso iria acontecer no período de Pentecostes. E justamente, segundo muitos estudiosos, aconteceu o fenômeno mediúnico mais importante da história do cristianismo, que foi justamente os apóstolos reunidos nessas festas, né, com várias pessoas de várias regiões, com vários sotaques, né, e outros idiomas, receberam uma pleiade de espíritos puros que os fizeram, né, que despertaram a inteligência e o dom e a faculdade mediúnica. E, no caso, a faculdade mediúnica da psicofonia e da xenoglosia, que é justamente eles começarem a falar cada um numa língua estrangeira, numa língua de cada povo que estava ali. E para quê? Para passarem, aproveitarem aquela multidão que estava ali, para passar a mensagem que Jesus tinha trazido para eles. Foi uma grande oportunidade, tanto que dizem que daquela efeméride, né, daquele evento único, 3.000 pessoas se tornaram cristãos. É uma coisa impressionante, né, pessoa? E foi um fenômeno assim, eles, né, como não tinham ainda o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe depois, eles diziam que ouviram ruídos estranhos, trovões, línguas de fogo caíram sobre a cabeça deles, né, mas depois o Espiritismo explicou tudo direitinho o que se deu ali, que foi isso que eu acabei de contar para vocês. Sônia, complemento? E é nesse artigo justamente que quando esse espírito Hipólito ele vem falando sobre a importância de todas as pessoas, o fervor, com um sentimento sincero de estar contribuindo para alguma coisa, também vão receber bênçãos e dons diferentes, de acordo com aquilo que realmente tenham vontade, que estejam falando realmente com coisas, né, de fazer para as demais pessoas alguma coisa que venha a ajudar. Porque naquele momento, lá no dia de Pentecostes, os discípulos, eles falaram em vários idiomas, ensinamentos que vieram da espiritualidade e que justamente fez com que muitas pessoas se tornassem cristãs, mas também aqui ele vem fazendo uma relação com Pentecostes no sentido de que no momento que nós orarmos com fervor, pedirmos para Deus ou rogarmos à espiritualidade, nós iremos receber as ajudas necessárias e fundamentais para realizarmos aquilo que nós devemos e queremos realmente fazer em favor do bem, em favor do progresso e da evolução das demais pessoas, né? É claro que essa é uma interpretação que nós fomos tendo depois de ter lido o próprio artigo na íntegra. Mas agora, quem sabe, Felipe, tu possa fazer a leitura de um primeiro trecho, justamente para que a gente possa ir contextualizando. Só lembrei uma coisa antes do Felipe começar a ler o artigo. Como a mensagem de Jesus foi se expandindo assim, de uma forma interessante. Porque antes de Jesus, como diz lá no Novo Testamento, subir aos céus, o que ele fez? Ele se reuniu com os 500 da Galileia, né? Sim. Colocou a mensagem, disse, né? Ide evangelizar todas as gentes. E 50 dias depois, veio esse fenômeno do Pentecostes, que ajudou também a passar a mensagem do Cristo para muito mais pessoas. E aí para pessoas estrangeiras que não eram ali da região. Uhum.
Vamos lá, Como a coisa é bem montada, né, Dudu? Se não fosse Jesus que estruturou ela, a gente nem acreditaria, né, nas casualidades que tem nos acasos, né? Mas é interessante que eu estava até lendo um artigo que estava tratando sobre isso, um artigo evangélico até, e aí diz o seguinte aqui, né, em Levíticos 23, 15 e 16, desde o dia seguinte ao sábado, o dia em que se traz o feixe de grão para ser levantado como uma oferta especial, primícias, né? Então, o que seria essa oferta no Novo Testamento, né? Seria a morte do Cristo, né? Contam-se 7 semanas completas. Continua contando até o dia seguinte ao 7º sábado, 50 dias depois. Exatamente o dia que aconteceu o Pentecostes, né? Então, a gente, voltando àquilo que a gente estava relatando, né? A utilização dos símbolos, né, que Jesus fazia. Então, ele foi a oferta do trigo, e no dia da colheita, o Espírito Santo veio, né? Então, na última hora, teve a vinda do Espírito Santo. Né? E o que a gente pode relacionar com o Espiritismo? E muitas coisas, né? Sim. Tanto a luz dos últimos tempos, né? Como a hora da colheita está se aproximando, como o Cristo já utilizava o trigo, né? Como um grande símbolo dos que eram bons, né? A separação do joio e do trigo. Então, são muitas conexões possíveis, né? Mas vamos ao artigo para nós não nos delongarmos muito. Se, como ao tempo dos apóstolos, não se mostra sobre a forma de línguas de fogo, não está menos presente entre vós. Orai, pois, com fervor ao Todo-Poderoso, a fim de que ele se digne fazer-vos tirar proveito de todas as vantagens morais, de todos os dons imperecíveis que ele houve por bem derramar sobre a cabeça dos apóstolos e do Cristo. Pedi e recebeis, e nada que pedires de bom e de útil para o vosso progresso espiritual vos será recusado. Ou seja, a grande importância, então, essa relação que é feita do quanto naquele momento lá eles estavam fazendo tantas coisas boas e justamente despertando naquelas pessoas este olhar mais caridoso, mais fraterno, mais amoroso. E aqui também, nesse artigo, então, ele vem falando que não serão necessariamente línguas de fogo que irão cair sobre cada um de nós, mas com o fervor da nossa prece e do nosso pensamento, nós podemos realizar muitas coisas. A espiritualidade há de nos amparar, há de nos intuir e há de nos auxiliar a realizar essas obras que venham em benefício de alguém. E essa questão da língua de fogo, né, talvez a gente não tenha explicado, mas na Bíblia relata, né, em Atos 2 dos Apóstolos, é isso, se não me engano, que o Espírito Santo, quando descia dos céus, né, para iluminar aqueles que estavam sendo abençoados ali, ele descia em forma de línguas de fogo, né? Então, uma descrição, né? Um modo como Lucas, né, que foi o escritor de Atos, enxergou aquela situação, ou pelo menos como aquela situação era relatada. É uma linguagem que nos remete, né, a uma iluminação, a algo claro em cima da cabeça da pessoa. Né? Talvez, inclusive, fosse quem estivesse enxergando, tivesse mediunidade, estivesse realmente enxergando essas línguas de fogo, ou se essas línguas de fogo eram vistas por todo o público. Fato é que o Espírito que traz o artigo quer nos dizer que, mesmo que nós não enxerguemos essas línguas de fogo, né, o Espírito Santo habita entre nós. Né? E nós podemos pedir a Deus coisas que sejam úteis para nós e ele nos atenderá, digamos assim. Sim, essas luminosidades, essas conexões fluídicas, essas inspirações, ou seja, os amigos espirituais, os mensageiros do bem, trazendo todo esse amparo e esse apoio a todos nós. Sigamos então, Dudu? Sigamos. Mais um trechinho, então. Mas que a pequena importância relativa que deveis ligar às coisas terrenas não vos impeça de considerar os vossos deveres materiais como muito sérios. Cometereis uma falta gravíssima aos olhos de Deus se não vos entregasseis conscientemente aos vossos trabalhos cotidianos. Nada se deve desprezar do que saiu das mãos do Criador. Deveis desfrutar
em certa medida, dos bens materiais que eles vos concedeu. Vosso dever é não os guardar exclusivamente para vós, mas fazer que deles participem os irmãos aos quais eles foram recusados. Ou seja, naquela época, eles traziam as colheitas e eles também compartilhavam com os mais pobres e com os mais necessitados. E assim também nós estamos vivendo exatamente esse momento aqui no Rio Grande do Sul, de compartilhar esses bens materiais com as demais pessoas. Porque não adianta só nós chegarmos para a pessoa e dizer tenha fé, tenha confiança, tudo vai passar. Porque muitas vezes, claro que isso é importante, é extremamente importante, mas juntamente com aquilo, a pessoa também está precisando de um bem material, que é significativo também. Afinal de contas, Deus nos deu a possibilidade de adquirir e também nós precisamos entender que nós estamos encarnados e precisamos dessa materialidade. Precisamos usufruir, mas usufruir com utilidade e com parcimônia. E também compartilhar com as demais pessoas que estão precisando disso tudo. Então, muitas pessoas pensam, não, os espíritas não podem ter um bem material ou não podem adquirir um bem material. Por que não? Desde que não fique ligado àquilo e faça aquilo desse bem material o único objetivo da sua vida. Vamos ao próximo, então? Vamos. Pedi, então, pelos vossos atos, que o Espírito Santo venha visitar-vos e derramar em vossa alma essa força que dá fé para superar as misérias da existência terrena e para estender a mão àqueles irmãos vossos a quem a fraqueza do espírito impede de ver a luz, sem a qual só podereis marchar às cegas, com o risco de vos ferirdes nos obstáculos disseminados do caminho. Ou seja, levar também essa questão moral, não é, Felipe? O como é importante falar, muitas vezes, e conversar com as pessoas, não é somente entregar o pão para a pessoa, não é somente entregar um utensílio, uma roupa, enfim, aquilo que a pessoa esteja precisando de material, mas também, junto com aquilo, levar uma mensagem, levar também um despertamento, levar um consolo, uma orientação, também algo de fundo moralizador, e até mesmo de que assim, a pessoa não venha perder a sua confiança, ou que ela deixe que algumas questões que muitas vezes possam estar com algumas dificuldades, alguns desafios bastante delicados, possam fazer com que ela fique imune ou fique fechada a escutar aquilo que a espiritualidade tem para trazer para ela. Vamos trabalhar com isso também. Vamos trabalhar com aquilo que é material, mas também levar o consolo e a orientação. E é tão interessante essa questão da fé, né? Porque como nós podemos ensinar a ter fé? Talvez o maior ensinamento seja o de exemplificar, né? O de nós termos fé, né? De nós vencermos os nossos desafios com fé. Né? Eu penso isso quando a gente vai ensinar qualquer coisa para uma pessoa, né? Se eu não acreditar naquilo que eu estou falando, se eu não tiver plena certeza, se eu não demonstrar confiança, a outra pessoa já vai ter uma dificuldade muito grande de aprender, né? De confiar, de também ter essa certeza. Né? Então, a gente vencer os nossos desafios de maneira séria, com verdade, com sinceridade, né? Com honestidade, e crendo que Deus está ali que está coordenando tudo aquilo, né? Que aquilo realmente é para o nosso bem, talvez seja o maior meio da gente ensinar a fé. Né? Porque a gente falar, mas tem que ter fé, irmão. Mas se a pessoa não vê tu tendo fé, se tu não transpassa aquilo, se não transparece essa fé, se essa fé te falta na hora que a prova vem para ti, tu dificilmente vai conseguir ensinar alguém a ter fé. Né? Então esse trabalho
como o Espírito falou ali antes, né, pedir e tudo que for útil lhe será dado, é muito importante que a gente também peça para vencer os nossos desafios. Isso também é ajudar o próximo. Né? Às vezes as pessoas se dedicam tanto às outras e esquecem das suas provas de si mesmo, de vencer os seus próprios desafios. Né? E não enxergam que vencendo os seus desafios também auxiliam o próximo. Né? Porque é assim que a gente cativa os outros, né? E que a gente vai conseguir realmente espalhar essa fé. Sim, sim. É o exemplo, né? O exemplo muitas vezes vale muito mais do que 1000 palavras. Tu está exemplificando com os teus atos, com a tua atitude, com o teu gesto. Não apenas com retórica, né? Exatamente. E essas pessoas que estão voltando para casa, limpando suas casas, né, tentando reconstruir não só a sua casa, mas a sua vida, nos dão esse exemplo de fé, de coragem, de determinação, né, de fibra, de acreditar num Deus, de acreditar, né, em qualquer crença que o faça fortalecer e seguir em frente. Sim, porque senão seria muito fácil não, mas nem é essa palavra, mas seria assim, porque muitas pessoas poderiam entrar num processo depressivo e simplesmente não querer fazer mais absolutamente nada. Não pensarem em recomeçarem, não pensarem em irem até a sua casa e de ver o que podem fazer ou refazer, porque teriam entrado em um processo de depressão. E é isso que me parece que o Felipe também vem dizendo, o quanto é importante a gente mostrar para essas pessoas, muitas vezes, quando nós estamos ou junto com elas, ou de alguma maneira conversando com elas, ou num abrigo, ou na rua, ou indo mesmo auxiliar nesses processos de reorganização das casas, de dar este exemplo. Vamos lá, vamos em frente, vamos acreditar, não é? Vamos recomeçar. É difícil? É difícil, mas nós precisamos recomeçar. Não vamos nos entregar, não vamos entrar em um processo depressivo e simplesmente nos fechar em nós mesmos e não fazer mais absolutamente nada. Sigamos, Felipe. Vamos para a nossa última parte. Tomai hoje boas e firmes resoluções, e o Espírito de Deus, tendes certeza, não vos faltará. Amai o vosso próximo como a vós mesmos pelo amor de Deus, e terei dignamente solenizado o dia em que o Espírito Santo veio visitar os apóstolos do cristianismo. O quanto os amigos espirituais do Espírito Santo, não é? Os espíritos do bem, os espíritos puros vieram em auxílio aos apóstolos, e assim Deus também há de encaminhar para todos nós as ajudas necessárias através dos nossos espíritos protetores, através de mensageiros do bem, desde que nós realmente tenhamos vontade, desde que nós realmente tenhamos a persistência de continuar em frente, de passar por determinadas situações, desafios e experiências, mas saber que aquilo ali vai, de alguma forma, também nos ajudar a amadurecer, a fortalecer em nós a própria fé, a fortalecer em nós esse próprio sentimento de recomeçar sempre confiante de que tudo há de ter uma resposta, há de ter um significado. E a gente também tem que ter essa percepção, né? Como o Kardec explicou muito bem no livro dos médiuns, que os espíritos, eles não dão muita bola para a identidade, né, Sônia? Então não é um espírito. A gente fala o Espírito Santo, mas não é um Espírito Santo. Né? Mesmo que fosse na acepção de existir um espírito que fosse o Espírito Santo, ele seria representado por um nível hierárquico de evolução, né? Assim como vários espíritos deram comunicações
por pertencerem a um mesmo nível hierárquico, se utilizaram de um nome conhecido para os encarnados, né? Então, nem sempre o São Paulo era realmente o espírito de São Paulo, mas um espírito que falava em nome daquele grupo que se sentia representado por São Paulo, ou por São Pedro, ou por São Luís, enfim, que fosse, né? A identidade para o espírito não é algo tão relevante como é para nós. E muitas das vezes eles se usam do símbolo do nome, né? Para que aquela representatividade tenha impacto na nossa vida. Então, o Espírito Santo é mais um desses símbolos, como nós falamos de Pentecoste, né? O símbolo do quê? Do Espírito que vem diretamente de Deus, né? De um Espírito que vem em função, né, do progresso, nas obras que Deus está operando dentro do plano encarnatório, né? Então, essas obras são conduzidas, né, por muitos espíritos. Então, todas as vezes que nós nos sintonizarmos no bem, fizermos o bem, estivermos nas boas obras, sem sombra de dúvidas, como disse o Espírito no artigo, né, a gente vai estar sendo assistido aí e sendo agraciado com as bênçãos aí desses espíritos de luz. Exatamente. E é importante que, exatamente nessa época, nós estamos conversando sobre isso, porque, assim, vem depois de um processo de Páscoa, que significa uma libertação, uma passagem, e nós também estamos em um processo de libertação das nossas ignorâncias, dos nossos desentendimentos. Nós estamos também nos libertando da escravidão, dos nossos equívocos, e estamos em um processo de uma passagem que muitas vezes vai precisar ter calamidades, que muitas vezes vai precisar ter situações mais delicadas para que nós possamos entender e interpretar, mas o quanto é importante, em algum momento, seja em 50 dias, ou seja em mais dias, ou em menos dias, mas a ajuda espiritual sempre há de estar conosco quando nós realmente temos essa vontade de vencer, né? De nos renovar como espíritos imortais e de ter uma passagem mais desafiadora que seja, mas que seja realmente, que nós não fiquemos ancorados naquele processo de passagem, não é? É interessante, pessoal, que quando a comemoração de Pentecostes era apenas judaica, o sentimento que movia esses grupos de outras regiões, né, a se juntarem em Jerusalém era o da fraternidade, da comemoração, da solidariedade. O mesmo que está juntando hoje aqui no Rio Grande do Sul vários sotaques de várias regiões, várias nacionalidades, em nome de uma coisa só, da ajuda, do amor, da fraternidade, sabe, para que haja realmente uma reconstrução do Rio Grande, sabe, em bases mais sólidas, tanto morais como físicas. E com a bênção de Deus e de Jesus, isso há de se consolidar. Eu acho que é isso então, né, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Esperamos que tenham gostado do programa, desse feriado, né, que a gente veio comentar aqui, que recém passou, né, no nosso calendário anual, digamos assim. Mas pedimos a todos que deixem os seus comentários, suas curtidas, nos direcionem, né? Vão sempre deixando ali o que pensam, o que acham, o que gostariam, que assunto poderiam ser tratado nos próximos programas, para a gente vir cada vez mais trazendo coisas que sejam interessantes, que sejam relevantes e que agreguem aí para o conhecimento de todos, inclusive o nosso. Fica aqui um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.